A minha genética é ruim. Essa era uma frase que eu repetia muito e com certeza a minha maior frustração quando eu entrei na academia. E eu sei como é desanimador se esforçar tanto e continuar parecendo um lixo, como se todo esse tempo tivesse sido desperdiçado. Enquanto tem outro cara que começou exatamente do mesmo jeito, não se esforça muito e ainda consegue ter mais shape do que você. Mas com o shape que eu tenho hoje, faz sentido ficar falando de genética ruim e até qual ponto ela muda os seus resultados? É o que eu vou te mostrar nesse vídeo, o que não te contaram sobre genética e como conseguir superar os seus limites. Então, primeiro, eu acho importante deixar claro o que é genética, porque eu ainda vejo muita gente utilizando esse termo de maneira errada. Ela nada mais é do que o conjunto de características herdadas pelos seus pais, como a altura, a cor da pele, dos olhos e do cabelo. Porém, diferente do que muitas pessoas pensam, ela não é uma definição fixa. Ainda existe a epigenética, que é a interação da genética com o ambiente. E esse é o principal ponto desse vídeo. Você nasce com um ponto de partida, mas a maneira com que essas características são expressadas podem ser alteradas de acordo com as suas escolhas. E uma das coisas que mais gera adaptação é o treino de resistência. É aqui que a genética se relaciona com a construção do seu físico e o processo de ganhar músculo, definindo características como a composição das fibras musculares, sendo as fibras rápidas do tipo 2 tendo mais potencial para hipertrofia do que as fibras lentas do tipo 1. Segundo, a inserção e comprimento muscular, que define o formato do seu músculo e pode influenciar no volume aparente e na estética. Por exemplo, tem gente que tem o bíceps mais encurtado, que acaba dando um pico maior, enquanto outras têm esse músculo mais alongado. Terceiro é na estrutura óssea, como dá pra ver com as pessoas que têm uma clavícula mais larga, que acaba sendo melhor para dar um aspecto mais atlético e em V. Além disso, ossos mais densos suportam mais músculo. Quarto, a predisposição hormonal, então é quem tem níveis naturalmente mais altos de testosterona, GH e outros hormônios que ajudam no crescimento. Quinto, a resposta à síntese proteica, que algumas pessoas conseguem aproveitar melhor a proteína ingerida e o estímulo do treino, assim fazendo elas crescerem mais rápido. E sexto, a taxa metabólica basal. Então tem gente que tem um metabolismo muito rápido, o que pode ser benéfico para emagrecer, definir, mas não é muito bom para ganhar massa. E quem tem um metabolismo mais lento, o que claro, pode ajudar a ganhar massa, mas também acaba dificultando a perda de peso e favorecendo o acúmulo de gordura. Então é por isso que tem aquelas pessoas que começaram exatamente do mesmo jeito que você, no mesmo tempo que você e que ainda conseguem ter mais resultado. E também por isso que o fisiculturismo é um dos esportes que mais é influenciado pela genética. E eu sei que é desanimador falar tudo isso, mas nunca vai substituir o seu esforço próprio e te impedir de alcançar o seu melhor físico. A melhor maneira de lidar com toda essa questão da genética é alinhar suas expectativas. Por exemplo, não é só porque você faz as coisas exatamente igual a um cara que você vai ter o mesmo shape que ele, ou que você vai ter resultado no mesmo tempo, ainda mais considerando um monte de fake nerd que tem por aí. E partindo desse ponto, você vai pensar no que dá pra mudar. É aí que eu vou falar o que eu fiz pra alcançar um físico bom, mesmo tendo uma genética ruim. E na real não tem muito segredo, eu me eduquei mais sobre esse assunto e segui os pilares essenciais, que são um treino com sobrecarga progressiva e séries até a falha, uma nutrição adequada com um superávit calórico e bastante proteína, e terceiro, a recuperação, com a quantidade necessária de descanso e sono. Essa é a triade sagrada do fitness que você tem que seguir e que de certa forma acaba definindo o seu estilo de vida. Isso também quer dizer que você vai ter que se esforçar mais e trabalhar de forma mais inteligente para conseguir alcançar o resultado visado. E sinceramente, tenha paciência. Construir músculo é um negócio que demora um tempo do caralho. A sua transformação não vai ser da noite pro dia. Mesmo que você não consiga ter resultado notável e continue levando críticas de outras pessoas, continua. Use isso como uma desculpa para você melhorar e não como uma forma para você desistir. E leve em conta a sua própria condição. Não existe nenhuma outra pessoa para você comparar exatamente, senão você mesmo. E agora que eu já cobri todo esse assunto da relação entre ganhar músculo e a genética, eu também queria falar como que ela altera a sua aparência como um todo, principalmente por causa desse meme novo aí do It's Over, não sobrou nada pro Beta. Se tu não sabe, e agradeça a Deus por não saber disso, é um monte de marmanjo falando sobre como a aparência determina toda a sua vida. Que se você não for alto, bonito, tiver o queixo quadradinho, positivo cantar o tilt, Hunter Eyes e essas porra aí, tu não vai conseguir pegar mulher e não tem mais esperança pra você. It's over. E tu não precisa ter muito cérebro pra entender como que esse negócio é estúpido.
estúpido. Mas eu sei que ainda tem muita gente jovem vendo meu canal que é facilmente influenciável e vai levar esse tipo de coisa a sério. E eu sei como que essa parada acaba afetando bastante a saúde mental e autoestima de diversos jovens. E eu não vou mentir, tipo, porra, as pessoas ligam pra sua aparência física. Você vai ser tratado de maneira diferente se for bonito ou feio, é algo natural. Mas é exatamente por isso que eu me cuido, vou pra academia, trato meu cabelo, meu rosto, tenho o mínimo de higiene. Talvez eu não seja um gigachad da vida, mas eu trabalho com o que eu tenho. E se eu conseguir sair desse visual de moleque nerdola e desnutrido pra ter uma aparência decente e um físico bom, você também consegue melhorar. Então deixa pra lá essas ideias tóxicas da internet e foca no que dá pra controlar. Então esse foi o vídeo e eu espero que ele tenha te ajudado a tirar essa visão negativa que você tem de genética ruim e que nunca vai conseguir crescer. Mesmo que você não esteja nas melhores condições, você ainda consegue alcançar um físico estético e atraente. E agora que você já tá no final desse vídeo, eu acho interessante você dar uma olhada nesse, sobre como a academia não é tudo e ela não vai resolver todos os seus problemas. Deixa o seu like, que vai me ajudar muito e fazer esse vídeo ser mais divulgado pelo algoritmo. Também se inscreve e ativa o sininho, se você tem interesse nesse conteúdo sobre fitness e melhoria pessoal. Então é isso, até o próximo vídeo. Falou!